A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Olá, paz do Senhor Jesus! Nós estamos começando mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Esse encontro semanal que nós temos, esse conteúdo que é transmitido através do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e também do canal 126. Canal 126 onde? No sistema de transmissão aberta, via satélite, gratuito, através do satélite Star One da Embratel. Eu tenho certeza que você, principalmente você que mora no interior do Brasil, você está acostumado a utilizar esse recurso de transmissão ou de recepção via satélite, né, de canais abertos de TV. Muito bem, esse sistema mudou do analógico para o digital, alguns canais novos foram abertos, um deles é o nosso canal. Aliás, nós temos 2 canais, o canal 126, onde você recebe o sinal de TV via satélite, e o canal 381, onde você ouve a Rádio Manaim também via satélite. Que bênção, hein? Você pode ter a companhia da rádio no seu dia a dia, na realização das suas tarefas, ouvir louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia. Se não experimentou, experimente, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito de ouvir a Rádio Manaim, e agora também através desse recurso. E nós estamos começando mais uma edição do Anunciando o Evangelho Eterno, esse programa onde a gente sempre aborda aqui, aprofundando alguns aspectos, chamando a atenção para outros, todos eles invariavelmente associados àquilo que foi trazido na última Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, que eu também convido você a assistir, tanto através dos canais que eu acabei de falar, canal via satélite, como também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, pontualmente às 10 horas da manhã, todos os domingos, tá? Põe na sua agenda aí para você não esquecer e assistir a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui mais uma vez juntos, companheiros, pastores, pastor Daniel Moreira, pastor Sérgio Souza, paz do Senhor. Paz do Senhor, Josias, paz do Senhor, Sérgio, paz do Senhor a todos, queridos. Glórias a Deus, paz do Senhor Daniel, Josias e a todos também. Muito bem. Você viu aqui agora aparecer na tela da sua TV, ou do seu smartphone, ou, né, do aplicativo que você estiver utilizando, esse QR Code, que é esse quadradinho branco, pintadinho, né, de preto, que está aparecendo no canto da tela. Sabe por que é isso? Porque esse programa ele é interativo. Você participa com a gente, é como se você estivesse sentado aqui com a gente, conversando conosco. Esse é o nosso sentimento, e eu tenho certeza que é o seu também. Então, para você participar, você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, seu aparelho vai ser redirecionado, né? Quer dizer, o sistema operacional vai redirecionar para o WhatsApp, que é um aplicativo que eu tenho certeza que você conhece e usa todo dia, e lá no WhatsApp você já vai abrir direto no nosso número,
e nesse número você vai mandar uma mensagem para a gente. Ela pode ser por escrito ou ela pode ser através de um vídeo. Você grava um vídeo rápido de até 30 segundos, manda para a gente e você vai ver agora como é que isso é feito, como é que a gente recebe esse conteúdo. Nós vamos transmitir para você aqui agora algumas mensagens que nos foram enviadas. A primeira mensagem, e agora a gente vai falar das mensagens em texto, tá? Não vamos passar para vocês duas mensagens de todas as outras que nos foram enviadas. Primeiro, a mensagem de texto que foi enviada por Elza Oliveira, que é de São José dos Campos, no estado de São Paulo. E a Elza, ela diz o seguinte: o programa está sendo uma grande bênção para a nossa família. Sempre assistimos e somos visitados com a presença do Senhor. Aqui já instalamos a antena e ligamos o canal 126. Glória a Deus. Já é uma experiência, né, de usar esse canal. É interessante, né? Porque é uma cidade, né? São José dos Campos, né? Mas certamente ela quis ter acesso logo à nossa TV, né? Isso é uma bênção muito grande, né? Todos devem seguir esse exemplo. Exatamente. Aliás, há um aspecto interessante, é que o sistema analógico antigo do governo, ele exigia uma antena grande, né, uma parabólica grande, de tela e tal, pela banda de satélite que era utilizada, pelo sistema que era utilizado, era uma antena grande. Agora, esse novo sistema, a antena é pequenininha, é dessas antenas de 70, 80 centímetros. Tamanho de uma pizza, como tamanho dizem. de uma pizza, né? A pessoa na capital pode ter? Pode sim, perfeitamente, instala o sistema, né? Claro. E vai assistir, tem acesso ao canal. E mais, aí eu já vou falar para você, Elza, e também para todas as pessoas que nos assistem pelo canal 126, comenta com seus vizinhos, né? Chega para os vizinhos, porque lá no YouTube a gente compartilha o conteúdo, né? Manda um link, compartilha. Da televisão não, o bom é a gente comentar com os vizinhos, eu coloquei esse sistema aqui, tem vários canais abertos, um deles é o canal da Igreja de Maranata, e as pessoas podem assistir, tá? Vamos continuar aqui? Fernando Lages, de Linhares, Estado do Espírito Santo, ele nos mandou a seguinte mensagem: o programa tem sido um instrumento nas mãos de Deus, cujo conteúdo tem fortalecido nossa fé, nos alertando cada dia para o momento profético do Maranata, momento que nós estamos vivendo da volta de Jesus. Amém. Quer ver como é que são as mensagens que a gente recebe em vídeo? Você vai agora assistir duas mensagens que nos foram enviadas, uma pelo nosso irmão Marcos Moreira, seu parente, Daniel? Não. Marcos Moreira, de Fortaleza, Ceará, e também a nossa irmã Shirley Paulino. Shirley mora nos Estados Unidos, em Hartford, estado de Connecticut, Estados Unidos, e ela mandou também uma mensagem para nós. Vamos assistir. Pai e seus irmãos, me chamo irmão Marcos Moreira, sou da igreja do bairro do Mudubim, Fortaleza, Ceará, do ministério nosso querido pastor Adeilton. Gostaria de comentar sobre a programação anunciando o Evangelho Eterno, que tem sido de importância para nossas vidas, para nossas famílias, e dada a continuidade da programação da EBD também, tem nos favorecido ao trabalho do grupo de assistência da igreja, tem sido maravilhoso para edificação a nossas vidas e a vida espiritual, que esse programa tem transmitido a palavra revelada para o nosso entendimento. Amém, meus queridos? A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Shirley Paulino. Eu congrego na igreja de Hartford, Connecticut, sob o ministério do pastor Donald Pilton. Eu gostaria de deixar aqui, irmãos, uma experiência breve, o que tem sido para mim o Evangelho Eterno. Bom, para mim e para a minha casa tem sido uma grande bênção. Nós temos tido a oportunidade de esmiuçar a palavra e aprender com detalhes, né, aquilo que é a doutrina desta obra, o Evangelho que nós precisamos de viver nesta última hora. Amém, irmãos? A todos a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer ao Marcos, a Shirley, também ao Fernando e a Elza, e só fazendo uma correção, é Hartford, nos Estados Unidos, lá no estado de Connecticut, onde a nossa irmã Shirley enviou o seu vídeo, tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, a gente vai agora então entrar no assunto propriamente dito, que tem sido objeto de nosso estudo e que a gente tem trabalhado aqui. Bom, há uma expressão no livro de Cantares, eu vou aproveitar, faz o seguinte, eu vou ler
o verso primeiro, para que a gente possa tratar sobre ele, que está no capítulo 3, verso 6, e é uma pergunta que está nesse verso que diz assim: quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Muito bem, essa é uma pergunta que ela é feita e ela traz em sua resposta uma noiva, uma figura profética que, pelas suas características, apresenta um contraste muito grande entre o que se vê nela, ou o que se vê dela, e o cenário onde ela é colocada. Isso mesmo. Não é isso? Como é que a gente pode entender a igreja fiel tipificada aqui? Primeiramente, o destaque nesta abordagem inicial nossa é a expressão sobe do deserto. Porque mais adiante nós falaremos como essa igreja é vista, as colunas de fumaça, os seus perfumes, etc. Mas, neste momento, é o ambiente em que a igreja fiel está, que é o deserto, o habitat dela. Então, profeticamente, a igreja do Senhor, a noiva, é vista tanto no deserto como numa situação em que ela já está subindo, ela já está indo embora. E isso são fatos que se dão nos nossos dias, nesse momento profético. Por quê? Porque a igreja, ela sabe que o Senhor Jesus está às portas e breve vai voltar. Então a igreja está subindo. Obviamente, Josias, a subida dela efetiva vai se dar quando o Senhor Jesus voltar e ela for arrebatada, vai se encontrar com o Senhor nas nuvens. Mas ela, nesse preparo, aliás, ela já está pronta para a subida efetiva. Nesse momento, ela já se encontra subindo, porque ela já, pela fé, ela sabe que isso vai se dar a qualquer instante e já goza dos valores celestiais. Então, eu falei desse ato dela estar subindo, agora vou deixar Daniel falar um pouquinho do deserto. Antes, assim, Cantares, ele vai descrevendo em minúcias inúmeras qualidades da noiva a partir do olhar do noivo, que é o Senhor Jesus, mostrando profeticamente a beleza de uma igreja que de fato é fiel ao Senhor Jesus. E este versículo, o versículo 6 do capítulo 3, ele começa a falar, descrever esses detalhes. Então, sobe do deserto. Então, o deserto é um ambiente hostil. É um ambiente árido, difícil de sobreviver. Quase sem recursos. Sem recursos, né? Outra coisa, excessivamente quente de dia e muito frio à noite. Né? Então, essa igreja que sobe do deserto, o deserto, como é que essa igreja sobrevive no deserto, nesse ambiente, nesse habitat tão inóspito? Milagre. Amém. Assim como Israel viveu cada dia um milagre da parte de Deus na sua jornada pelo deserto, que é profético também, falando a respeito da igreja, a igreja vive desse milagre. Quer dizer, o deserto então fala tanto do mundo como da jornada da vida. Exatamente. O mundo é árido com relação ao temor de Deus. Ele é inóspito à palavra de Deus, né? Mas a igreja sobrevive no deserto da vida por causa do milagre da salvação. Amém. Por isso que a igreja vive na dependência do Senhor. Que ela sabe que precisa dos recursos que não existem no mundo. São recursos celestiais. E se você estudar um pouquinho geografia bíblica, existia um caminho, uma rota muito mais rápida para Canaã. A partir da saída do Egito. Exatamente. Mas Deus escolheu aquela rota pelo deserto porque o deserto foi a escola da fé. Israel tinha que aprender
a confiar e a depender de Deus. Assim é a igreja fiel hoje. Amém. Esse texto é um texto que chama muito a atenção, dentre muitas outras coisas, né? E a continuação dele que vocês vão abordar ainda, porque eu usei uma expressão contraste, né? Quer dizer, imaginar todas as características contidas no livro de Cantares da igreja, que o noivo vê em sua noiva, né? E que essas características a tornam tão especial. E tudo isso emanar do deserto, né? Quer dizer, um lugar onde não se encontra praticamente nada, né? Além das condições que vocês colocaram aqui, Daniel falou, né? O calor e o frio, quer dizer, é o mundo que a gente vive hoje, esse mundo absolutamente... E só permita, Josias, porque Daniel falou da travessia de Israel no deserto, saindo do Egito até Canaã, e foi a experiência também. Não tinha água, brota a água da rocha. Isso. Não tem comida, vem o maná pela manhã, as codornizes. Então, de dia a coluna de nuvem, à noite a coluna de fogo. Então, todos os recursos dados por Deus. A coluna de nuvem dava sombra. De noite o fogo para aquecer do frio. Amém. Então, Deus, A luz para caminhar, para né? caminhar, né? E Tudo a luz do profético, arraial, né? tudo profético. Quem sabe um dia nós vamos até falar sobre a jornada do deserto. Sem dúvida. Que é maravilhoso. É maravilhoso, né? profeticamente. A aplicação profética e a associação com a igreja fiel, com a nossa caminhada é completa. Bom, vamos lá. Deuteronômio capítulo 29, verso 5 diz assim: E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Isso é milagre. 40 anos você usando a mesma sandália e ela não envelhece. É milagre, né? Assim é a caminhada do crente, né? Ele não pode envelhecer espiritualmente. É isso aí. Eu ia falar sobre a questão espiritual e profética, ressaltando que isso também é literal, ou seja, exatamente. O crente, ele mesmo nas grandes dificuldades, ele não vai ter falta daquilo que é básico, do recurso para a sua vida, para o sustento da sua família. Deus vai prover e vai abençoar, vai dar uma coisa, a outra, glórias a Deus por tudo. Agora, o que nos chama a atenção, porque as vestes falam da salvação. É, isso mesmo. Então, aquele que tem uma experiência, um encontro com Jesus, ele não tem motivo para envelhecer espiritualmente. Mas as coisas não são mais como antes. Bem, eu posso ter mudado, porque o Senhor não muda. As coisas do Espírito Santo são as mesmas. Ao contrário, é cada dia mais intensa a operação do Espírito Santo. O sapato, o Evangelho, ninguém pode querer alterar o Evangelho, o projeto de Deus. Então, é um sapato só, é o mesmo Evangelho, a mesma caminhada. E assim, o Senhor vai nos preservando. Um detalhe simples, mas básico, né? Sapato é individual. Amém. Salvação é individual. Israel caminhava, era uma marcha, um povo, corpo, mas a experiência da caminhada é individual. Tanto que quantos ficaram pelo caminho, né? Porque individualmente negaram o chamar de Deus, não foram fiéis. Desviaram. Há um aspecto que é interessante e que, obviamente, a gente faz uma conjectura em relação a isso, mas veja um histórico de 40 anos onde um povo sai ali do Egito e vive no deserto. É natural, pela adaptabilidade do ser humano, que esse povo desenvolveu toda uma condição de sobrevivência. Claro, dependente da ação de Deus. A coluna de fogo, a nuvem, o maná, a água, né, as codornizes. Quer dizer,
É um povo que viveu na dependência de Deus, mas que poderia ter se adaptado ao deserto. E a palavra diz que uma geração ficou e a outra geração entrou na Terra Prometida. E há alguns aspectos que chamam a nossa atenção. Um deles é que eles poderiam... Não, tá bom, vamos ficar aqui no deserto, mesmo que a gente já se adaptou ao deserto. As crianças nasceram, cresceram brincando ali no meio das areias, no deserto, né? Mas não saiu do coração deles a Terra Prometida. O desejo, o amor, pela promessa, a esperança, glória a Deus. a fé, entender? Amém. A certeza da Terra Prometida que eles estavam seguindo, né? E aquilo, e aí eu penso na minha experiência, e talvez seja a experiência de vocês, e certamente é também, sob o ponto de vista de companheiros, de irmãs, que estavam lá na saída e que nós não estávamos. E que quando chegamos, nos passaram a herança, nós estamos indo para a Terra Prometida. Esses já partiram para o Senhor. Mas nós que somos da outra geração, não perdemos, não envelheceu. Glórias a Deus. Esse evangelho não envelheceu, esses sapatos não envelheceram, né? Essas o evangelho é o mesmo, né? É o mesmo. Genuíno, exatamente. sem adaptações. Não. Sem enfeites. É a simplicidade do evangelho. Eu falei de conjectura, é até possível que alguns tenham entrado na terra com as vestes e os sapatos dos pais, porque não envelheceram, entendeu? Não tinha fábrica de roupa no deserto, isso. Não tinha fábrica de sapato no deserto. Então é possível que, quer dizer, é o mesmo evangelho, é a mesma obra, é a mesma alegria. Se tem uma mensagem que não envelhece, é Maranata, o Senhor Jesus vem. Não envelhece, isso é maravilhoso. Mas vamos lá, há nesse texto outras características, né? Quando eu digo nesse texto de Cantares 3:6, há outras características que tá aqui, voltou aqui, ótimo, que também são trazidas, né? Quer dizer, a primeira identificação individual, não é quem são estas, é quem é esta, é uma noiva. Amém. Né? É uma noiva, é um povo, é um corpo. É uma igreja fiel. É uma igreja fiel. Amém. Não tem igrejas fiéis, é uma igreja fiel. Né? E aqui a gente, é sempre bom repetir, não estamos falando de placa de igreja, de denominação, falando das pessoas que estão nesse caminho. E essa igreja que sobe do deserto, ela começa a ser ali classificada, são dadas características dessa igreja que estão ali nesses outros aspectos, coluna de fumaça. A aparência dela é de coluna de fumaça. Pronto, coluna de fumaça perfumada de mirra, de incenso, de toda sorte de pós aromáticos. Como é que a gente identifica aqui as características da igreja fiel profeticamente? Eu vou falar primeiro aqui, as colunas de fumaça, que falam das operações do Espírito Santo. Quando nós falamos de operações do Espírito Santo, é tudo o que o homem, que aquele que quer a bênção, precisa na sua vida. Porque se nós temos o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a palavra revelada, toda a operação, a intercessão do Espírito Santo por nós, o governo do Senhor, esses sinais gloriosos, é isso que caracteriza, que aparenta uma igreja fiel. Glória a Jesus. Ou a igreja fiel. Deixa eu aproveitar esse comentário que o Sérgio fez e ler um texto da palavra do Senhor, porque aí, Daniel, você pega o outro perfumada de mirra. Certo. 1 Coríntios 10:4 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Coluna de fumaça. Coluna de fumaça. Louvado seja o nome do Senhor. Bom. Vamos lá, outra expressão é perfumada de mirra. Fala aí, Daniel. Bem, esta igreja que sobe do deserto, como coluna, aí ela começa a ser adjetivada, como colunas de fumaça ou de fumo, né? Ela não sobe, ela não vai se apresentar, chegar para o noivo com o perfume, com o cheiro do deserto. Muito bom. Nem com o cheiro do pecado. Amém. Mas diz a palavra que ela é perfumada de mirra. Porque a mirra na Bíblia é aquela planta que quanto mais ela é pisada, esmagada, mais ela exala perfume. Interessante, né? Esse
essa qualidade que a mirra tem. Então, a igreja fiel, ela passa por provas também, ela passa por sofrimentos, ela passa pelas lutas do deserto, mas ela tem a experiência da salvação, então ela exala o bom cheiro de Cristo. Amém. Que é o perfume da salvação, que é o perfume que daqui a pouco vamos falar sobre o incenso. Então, esta igreja, ela é apresentada, ela sobe, ela vai chegar diante do noivo perfumada de mirra. Eu fui provada no deserto, eu venci as lutas do deserto através dos milagres, não é? Então, ela vai se chegar diante do noivo com o perfume da mirra, que fala do bom cheiro de Cristo, porque o Senhor Jesus, ele foi moído, ele foi pisado no Getsêmani, não é? Na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, mas a grande explosão do projeto da salvação foi a ressurreição. Amém. A ressurreição venceu a morte, né? O que ficou, na história ficou o cheiro da morte, mas no profético é o perfume da ressurreição. Glória a Jesus. Com um detalhe, que a mirra também serve para Preservação, muito bem. Esse detalhe é importante, Sérgio. Então, mesmo em meio às grandes lutas, às provas, aquele que está no caminho, ou seja, quem está subindo do deserto, é guardado pelo Senhor. Ele está no abrigo, no esconderijo do Altíssimo. Glória a Jesus. Então, essa é uma segurança que Muito nós bom. temos. Vamos ler um texto no Novo Testamento? João 17:11 diz assim: Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Isso é Jesus falando sobre a igreja, né? E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Oração do Senhor, né? Oração do Senhor. Então, E glórias a Deus está se cumprindo. isso. E aí, quando o Senhor Jesus disse, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sós, enviarei o Consolador, né, o outro do mesmo jeito, né, que é o outro Consolador, ele vem com esse recurso para responder essa oração, né? Amém. O Espírito Santo vem para nos guardar, para nos preservar, para nos manter com o bom cheiro de Cristo, para nos manter vivendo essa experiência maravilhosa. E aí, José, eu já vou pegar um gancho aqui para o próximo item de Cantares, que fala do incenso. É do incenso, perfumada de incenso. Porque esse texto que você acabou de ler, que está aqui ainda, é uma oração do Senhor Jesus. Agora, o Senhor orou muito por nós e Ele continua intercedendo diante do Pai por nós. Ele é o nosso advogado. Mas nós não estamos isentos de viver em oração. Então, quando lá em Cantares fala perfumada de incenso, remete a uma vida que a igreja tem que ter de oração aos pés do Senhor continuamente. Porque é na oração que nós vamos nos relacionando com Deus, não é? Então é a oração que nos leva à presença do Pai. Ele quer ouvir a nossa oração. A oração move, né? O trono da graça. A oração une a fraqueza humana, a nossa fraqueza, porque quem aqui é forte, né? Nós somos fracos, nós somos vulneráveis, mas a oração une a fraqueza humana ao poder do trono da graça de Deus, ao poder de Deus, né? E o Deus opera, o Senhor opera as vitórias, os livramentos, através da oração. Glória a Jesus. O altar de incenso no culto levítico ficava na entrada do Santos dos Santos. O altar de incenso e o Santos dos Santos como consequência, na sequência. Amém. Né? A experiência que a gente tem, louvado seja o nome do Senhor. Bom, dentro desse aspecto perfumada de incenso, Salmo 141, verso 2 diz assim: Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício. Tá aí, glórias ao nome do Senhor. Glória Amém. a Jesus. A bênção que está. E esse versículo é profético, né? O levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. A cruz do Calvário. Que maravilha. O sacrifício da tarde. Glória a Jesus. Glória É isso mesmo. Glória a Deus. Que bênção. Vamos lá, Daniel. Perfumada de pós aromáticos.
Bem, os pós aromáticos, eles falam da glorificação, da adoração. Uma igreja que entende o que é a verdadeira adoração. Então a igreja fiel, ela enfrenta a jornada, ela caminha no deserto da vida, ela tem os sinais do Espírito Santo, ela é perfumada de mirra, ela tem o incenso, que é a oração, e ela tem também a glorificação. A adoração, a glorificação pela salvação, é a glorificação pelos dons espirituais, é a glorificação pelo batismo com o Espírito Santo, é a glorificação pela evangelização. Glória a Deus. Essa igreja, ela tem glorificação porque ela tem amor e gratidão ao Senhor Jesus. E a glorificação também pela volta do Senhor. Exatamente. Né? Pelos sinais, ou seja, a igreja... A glorificação pela vida eterna. Pela vida eterna. A igreja glorifica pelos atos de justiça proféticos que vêm da parte de Deus. Maravilha. Glória a Jesus. Que texto, né, rapaz? Que beleza. Cantares. É poético, né? Tão poético. Pós-aromáticos, né? Perfumado de mirra, mas a beleza profética é maior do que a poética, né? É isso mesmo. Glória a Jesus. Vamos lá, João 4:23. Diz assim: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Acabamos de falar sobre uma igreja que sabe o que é verdadeira Aleluia. adoração. Glórias ao nome do Senhor. A bênção está... Muito rico esse texto, muito né? rico. Muito rico. Eu queria fazer uma reflexão aqui, dentro da mesma característica que nós vemos aqui num outro texto bíblico, para a gente refletir sobre a igreja e o momento da igreja, né? Que é a experiência de Rebeca. Então, Eliezer viaja para uma terra distante. Eu fiz uma rápida pesquisa aqui. É estimado essa viagem, cada trecho dela, ou seja, ida e depois a volta, em torno de 750 quilômetros, no lombo de um camelo, né? Os 10 camelos que faziam parte da comitiva. Quer dizer, uma comitiva, provavelmente pessoas a pé também, e os camelos levando presentes e tal para ir e depois trazendo Rebeca de volta. 750 quilômetros, numa viagem estimada, nesse trecho de 750 quilômetros, pela época, em torno de 20 a 30 dias, pelo deserto. E eu fico, aí mais uma vez é conjectura, imaginando o cuidado, tanto de Eliezer quanto de Rebeca, porque ele estava levando uma noiva para Isaac. Como é que essa noiva tinha que chegar lá? 20 a 30 dias, sem ar-condicionado, sem os recursos de beleza que as mulheres têm estética, hoje. Né? E ela precisava chegar desse jeito, com essas características que nós lemos aqui da noiva. Amém. Né, da noiva do Cordeiro, porque também é profética. Perfumada de mirra, pós-aromáticos. Exatamente. O deserto não podia interferir na beleza, não podia interferir naquilo que Isaac ia encontrar quando Rebeca chegasse. E detalhe, Isaac saiu ao campo para orar. Exatamente, eu ia falar isso. A Rebeca antes do que ela imaginava que seria esse encontro. E outra coisa... Ela não deu tempo de chegar em casa, se arrumar, se preparar. Não, o encontro foi antes. E outra coisa, diz a palavra que quando ela vê Isaac, ela põe o véu. Isso. Então, a primeira coisa que Isaac viu em Rebeca, que é a primeira coisa que o Senhor Jesus viu na igreja, é a santidade. Que maravilha. Glória a Deus. É uma igreja que apresenta a santificação. É muito profundo. E aí fica uma pergunta. Quem poderá, subindo do deserto, se encontrar com o seu Senhor, com o noivo? Quem está qualificado para esse encontro? Você não precisa ter poder, riqueza, grande cultura, embora você possa ter tudo isso. Se não puser o seu coração... tocou num ponto muito importante, porque o texto é magnífico poeticamente, muito mais extraordinário profeticamente, mas ele é muito sério. É muito sério. Então, quem está qualificado para o encontro com o noivo? Então, vamos guardar isso. Tem que ter o incenso,
ou seja, uma vida de oração, de jejuns, de busca de os sinais do Espírito Santo, as colunas de fumo, ou seja, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Perfumado por mirra. Mirra, você está sofrendo? Glórias a Deus, amém. Mas eu estou sendo preservado pelo Senhor. Mesmo. E os pós aromáticos. Amém. Né? Estamos aproximando o final de um ano. Isso. Né? Até aqui o Senhor nos sustentou. Glórias a Deus. Né? Você vê a experiência, trombetas e festas. Cada experiência maravilhosa. Cada uma mais maravilhosa que a outra. As pessoas é motivo de chegarmos a esse final de ano com muitos pós aromáticos. Né, para o Senhor, com muita glorificação. Então é possível dizer, com base no que o Josias falou, e você complementou agora, que nem o mais árido deserto é capaz de tirar essas aparências, esses adornos da igreja fiel. A qualidade da noiva. Não é? Não. É um milagre mesmo. Glórias a Deus. Só pelo Espírito Santo. Amém. É Ele quem cuida de nós. Bom, caminhando agora para o encerramento, eu vou pedir ao pastor Daniel para trazer uma palavra para os nossos irmãos, aplicando aquilo que nós tratamos aqui, a vida de cada um. Queridos, como é difícil para qualquer um, passar pelo deserto da vida. O crente não somente atravessa o deserto, que aí está, mas ele vence o deserto. E ele vence porque ele vive do milagre de Deus. Vence porque ele sabe que está subindo para o encontro com o Senhor Jesus e nisso está a sua maior esperança. O crente vence o deserto porque com ele estão as operações poderosas do Espírito Santo. E é tempo, é momento especial, singular, deste grande dia, deste grande encontro que se aproxima do arrebatamento da igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, apareceu agora mais uma vez o QR Code. Tá? Esse QR Code do final é diferente do primeiro. O primeiro é para você falar sobre o programa e tudo mais. Esse agora é para você nos ajudar a fazer o programa da semana que vem. E quando você apontar a câmera do seu celular e for redirecionado para o WhatsApp, você vai ver que lá apareceu uma pergunta e você vai responder a essa pergunta. Ao responder, como eu falei, você nos ajuda a fazer o programa da semana que vem. Nós temos recebido, tanto do primeiro QR Code, falando sobre o programa, como desse outro, desse último agora, muitas mensagens que nos são enviadas semanalmente. Nós glorificamos ao Senhor por isso. Agradecemos a você pela sua interação. Isso nos aproxima muito. Não está só a gente aqui, você aí, não. Nós estamos juntos participando desse programa e nos foram enviadas respostas na semana passada, os irmãos que fizeram esse procedimento na semana passada, e que falam sobre isso que os pastores trouxeram aqui, abordaram aqui. A pergunta era exatamente fazer uma aplicação profética dessas características da igreja fiel. E a gente vai trazer para você aqui duas respostas que foram enviadas. A primeira veio de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem enviou a resposta foi o nosso irmão Luiz Gustavo. Ele diz o seguinte: em Cantares 3:6, a aplicação profética fala da igreja fiel. E aí, a primeira parte, como colunas de fumaça, a igreja fiel tem as operações do Espírito Santo, foi o que ele falou como aplicação profética. Perfumada de mirra, uma igreja sem o mau cheiro do pecado, exalando o bom cheiro de Cristo, mesmo em meio às provas. Incenso, o incenso é a oração, a igreja vitoriosa é uma igreja que ora. Pós-aromáticos, fala da adoração e glorificação da igreja. Amém. Foi o que respondeu nosso irmão Luiz Gustavo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Agora de São Paulo, nosso irmão Jorge Luiz, da cidade de Santo André, no estado de São Paulo, diz o seguinte: na letra A, que é como colunas de fumaça, a igreja com os sinais visíveis da ação do Espírito Santo. Na letra B, perfumada de mirra, igreja vitoriosa nas lutas e com o bom cheiro de Cristo. Letra C, incenso, oração e comunhão. Letra D, pós-aromáticos, glorificação, gratidão e louvor. Aleluia. Quero agradecer ao Jorge Luiz e ao Luiz Gustavo por terem enviado as suas participações, bem como a todos os demais irmãos que também enviaram as suas participações. Quer participar? É só apontar a câmera para o QR Code e você vai ter a oportunidade também de mandar o seu comentário acerca da pergunta que está sendo feita para o programa da semana que vem.
que será o último programa do ano, né? Nós hoje agora estamos nos aproximando do Natal, né, que está aí às portas. Teremos programação especial do Natal, você já está sabendo, e de transmissão no culto de Natal, mas o próximo programa, então, será o último programa de 2023. Estarei ausente de alguns programas, porque estarei numa viagem, né? Orientação. Amém. Né? Amém. A gente continua orando por você, Daniel. Nós aqui e os irmãos que estão nos assistindo. Amém. Isso é muito bom. É o maior grupo de intercessão que tem, é esse grupo que acompanha o nosso conteúdo. Bom, chegamos então ao final desse programa. A paz do Senhor aos companheiros. Mais uma vez, muito bom estarmos juntos. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos amados. Pai do Senhor Daniel, Josias e a todos. Amém. E Daniel, já que você não vai estar no programa da semana que vem, uma bênção contarmos, eu acho que Sérgio concorda com o que eu vou dizer, contarmos com a sua companhia nesse programa ao longo desse ano. Sem dúvida. Mais um ano, glórias a Deus. Feliz ano novo para todos Daniel. nós. Amém. Igualmente, querido. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno, lembrando que aqueles outros quadros do programa estão sendo montados e se tornando programas independentes, programa Acessibilidade, programa Organização e Método. Você acompanha o conteúdo para crianças, intermediários e adolescentes na Escola Bíblica Dominical, sempre ao final da EBD está lá o conteúdo de crianças, intermediários e adolescentes, né? A aula doutrinária e a aula de ensino musical estão lá para você acompanhar, de maneira que nós estamos aumentando e ampliando os nossos conteúdos aqui pelo canal no YouTube e também pelo canal 126 na TV, no sistema de transmissão via satélite gratuito da Embratel, do satélite Star One. A gente está terminando, estamos chegando no momento do ano onde as famílias costumam reunir, estar juntas. Que Deus abençoe você, sua família, nesse momento, não só agora. O Natal, para nós, ele tem um significado maravilhoso porque ele acontece todo dia. Jesus nasce no nosso coração todo dia, mas que nesse momento em que você vai estar provavelmente com a sua família, o Senhor possa abençoar a você, a sua família e dar dias maravilhosos e um novo ano na sua presença. A paz do Senhor Jesus.